Bom, então agora vamos falar da ação militar russa. Quais foram as estratégias, quais foram os passos, os movimentos, as táticas adotadas? E a primeira coisa que eu tenho que trazer é a comparação de forças. Os ucranianos tinham na Crimeia 15 mil soldados, enquanto os russos estavam em desvantagem, eles tinham só 12 mil. Mas o acordo de utilização da base naval permitia que os russos pudessem reabastecer com outras tropas ou com outros navios que estivessem passando pela região. Então era muito fácil para a Rússia usar o porto ali em Sevastopol sem chamar atenção, trazer novas tropas. Não, vou fazer um exercício, eu estou passando por aqui, eu tenho que movimentar tropas daqui para lá. E com isso rapidamente aumentar o contingente de soldados que tinha dentro da península. Vamos retomar então. O que acontece? No dia 23, o novo presidente da Ucrânia chega ao poder, né? Que ele é o presidente do parlamento, ele vira o presidente interino. No dia 22, um dia antes, os russos já começam a movimentação das suas tropas para cidades e para suas bases próximas da Crimeia. E no dia 24, o primeiro movimento é dado, e aí os russos elegem um cidadão russo como o prefeito de Sevastopol. Isso não acontece só as pessoas elegendo e dizendo que ele é o prefeito da cidade, mas você tem a presença de militares. Então você tem soldados privados, porque parte desse contingente russo que estava ali não eram de soldados do exército, mas contratados, empresas privadas que o exército russo contratou, então muito bem treinados, mais bem pagos, e eles saem em carros blindados, não identificados como soldados russos, para dar proteção e suporte para essa eleição desse novo prefeito, que era um cidadão russo. Esse foi, então, o primeiro sinal tangível de uma intervenção militar russa na Crimeia. E aí, no dia seguinte, no dia 25, um navio russo chega em Sevastopol com mais 200 tropas de operações especiais. No dia 26, o Putin comanda para o seu exército ficar em alerta e organiza e inicia um exercício militar que engloba as regiões do oeste, do centro-oeste da Rússia, que aqui no mapa seria o equivalente, assim, todo esse território aqui que vai desde a Finlândia, passa pela Estônia, Letônia, Bielorrússia, até chegar a esse lado aqui da Ucrânia. E ele mobiliza 150 mil soldados nesse exercício militar, nesse espaço, mas isso daqui era tudo parte de uma tática ou de uma estratégia de distração e de simulação. No fundo, o que ele estava fazendo era continuar movimentando os soldados aqui para Anapa, para se aproximar do Estreito de Kerch aqui com a Crimeia. Então, ele mobiliza um grande contingente para um exercício militar e naquele momento todo mundo fica preocupado com isso, obviamente. Ele mostra força para dissuadir outros de tentarem intervir ou impedir ou pensar, cuidado com o que vai acontecer na Ucrânia, porque eu vou responder. Mas ele faz isso mais ao norte e oeste, enquanto ele está preocupado, na verdade, só com essa região aqui, principalmente com a Crimeia. Muito dessa estratégia adotada pelo Putin de dissimulação, enganação, tem a ver com um conceito, uma doutrina militar russa, que o termo significa maskirovka, que é mascaragem em português, e ele é um conceito de estratégia militar onde você usa da ilusão, e a ilusão é extremamente importante na guerra. Quem escreveu muito sobre isso não foi inventado pelos russos, obviamente. Um dos pais da estratégia militar, o Sun Tzu, no Arte da Guerra, já fala que a ilusão, a manipulação, a dissimulação é um elemento fundamental na guerra e você usa isso com um único objetivo: surpreender o seu inimigo. Quando você consegue um ataque surpresa, você suspende a capacidade do outro lado de responder, você suspende a estratégia do inimigo, por isso que a ilusão é tão importante, ou a enganação, porque ela traz, você pega o outro desprevenido, e quando você está desprevenido, você não tem mais estratégia, e uma vez que você derrotou a estratégia do seu adversário, a guerra se torna apenas um movimento operacional, mecânico,
de avanço e vitória. Quando você tem estratégia do outro lado, o outro lado, a cada passo que você dá, está reagindo, está respondendo, e você tem que pensar em passos à frente. Enfim, é um jogo muito mais elaborado, de xadrez, né? Um raciocínio mais complexo, mas a surpresa pode eliminar toda essa capacidade do seu inimigo. E os russos usaram muito, essa é uma doutrina deles desenvolvida no século XX, e foi muito importante em várias batalhas ao longo da história, como por exemplo a Batalha de Stalingrado, Krush e a Operação de Bagration. Além da crise dos mísseis de Cuba também foi usado isso, e nesse conflito, nessa invasão e anexação da Crimeia, o conceito de dissimulação, enganação, está presente não só nesse movimento tático militar, mas eu vou falar um pouco dessas estratégias usadas no campo da guerra da informação também. Esse conceito, né, se ele é tão importante na estratégia militar ou na condução da guerra, e os russos incorporaram e usaram isso com bastante efetividade em vários momentos críticos, a gente tem que trazer isso para os dias de hoje. E essa discussão toda, ou as notícias que nós escutamos a todos os momentos, o Putin diz que vai retirar as tropas, e aí os americanos e os europeus olham e falam assim, não, mas espera aí, não tem nenhuma tropa saindo, ao contrário, as tropas estão aumentando, mas ele está mobilizando as tropas em que lado, em que lugar? As informações são todas contraditórias o tempo inteiro. Mas se ele vai invadir, ele não pode estar tendo uma reunião com líderes de outros países. Não, o canal diplomático está aberto. Tudo isso faz parte já desse modus operandi, né? dessa estratégia de manipular e enganar. Então, informações falsas são jogadas, ideias contraditórias são faladas, cada momento se faz uma coisa. O Putin certamente está tentando tirar a atenção e confundir todos que estão observando, assistindo e se preparando para um eventual conflito. Porque se você mobiliza 100 mil soldados, 150 mil soldados, tá claro que eles estão num lugar ali para entrar. E se você sabe que eles vão entrar, você começa a se preparar. E obviamente que o Putin tem algum outro plano para aparecer ou para não entrar por onde que ele está indicando que ele vai. E ele vai ficar jogando com isso faz parte da estratégia militar. É interessante nós olharmos o que aconteceu em 14, e com esses outros exemplos históricos que eu acabei de citar, e trazer isso para o que está acontecendo agora. E isso explica muito dessa confusão, desses ruídos, dessas informações contraditórias o tempo inteiro. Isso é intencional, gente. Vamos voltar para o mapa para eu mostrar para vocês o que acontece então no dia 27. E a capital é Simferopol, que é essa cidade aqui, um pouco mais ao centro da península. Sevastopol está aqui, só para vocês lembrarem. No dia 27, 50 homens mascarados, soldados mascarados, não usando identificação russa, eles tomam o comando, o controle dos prédios ali, das instituições governamentais, dentre elas o parlamento, e colocam uma bandeira russa. Nesse mesmo dia, chega mais um navio com 300 soldados russos, e quando eles tomam a capital, eles controlam o aeroporto. Além disso, nesse mesmo dia, eles cercam, né, esses soldados russos cercam a base aérea militar na capital. E no dia 28, 3 helicópteros de transporte e 8 de ataque dominam e controlam o aeroporto da cidade. Aí nos dias seguintes, os 2 primeiros dias de março, os russos já conseguiram alocar muito mais soldados, navios de grande porte. Os navios, eles conseguem fazer um bloqueio aqui e já impedir que a marinha da Ucrânia possa sair ou ser usada. E rapidamente eles também chegam nas bases por terra, né, da Crimeia, e eles não enfrentam resistência. Grande parte dos soldados ucranianos não estão dispostos a lutar, alguns já são aliados. Inclusive, o comandante da marinha ucraniana, ele deserta para o lado dos russos. E não é só ele, uma série de pressões psicológicas,
manipulações e propostas atraentes faz com que vários desses soldados ou dos militares ucranianos que estão na Crimeia desertem e mudem de lado. Praticamente a operação militar está consolidada e aí no dia 4 de março os russos elegem um novo primeiro-ministro para a Crimeia, né? Os russos que estão ali na Crimeia, e a Crimeia tem um novo líder. E o Putin reconhece ele como líder da Crimeia no dia 4 de março. Dando sequência à operação, os russos então já tinham conseguido controlar todas as bases, já tinham um novo líder político e o próximo passo era isolar a Crimeia da Ucrânia. E aí lembra que eu falei para vocês que era uma península? Vamos voltar aqui para o mapa e é para vocês entenderem que a conexão da Crimeia com o continente está por aqui, só que não tem tantas passagens assim, não é muito fácil, ó. Então isso facilitou, essa geografia facilitou para os russos conseguirem consolidar e proteger o território da Crimeia e isolar o acesso que a Ucrânia pudesse ter para entrar dentro da península. O que eles fazem é cortar o acesso terrestre. Então não tem como a Crimeia ter acesso terrestre com a Ucrânia, eles colocam soldados exatamente nesses locais de conexão com o continente, cortam comunicação total, celulares não funcionam nessa área e uma série de outras coisas. Eles também, ao mesmo tempo, começam a organizar unidades de defesa compostas por milícias locais. E uma dessas unidades de defesa, ou essas milícias, vem da ex-polícia uma polícia especial chamada Berkut. E era um grupo de 4 a 5 mil soldados que estavam do lado do Yanukovych quando começa o Euromaidan e todos os protestos. Esses soldados eles foram responsáveis pela morte de mais de 100 manifestantes extremamente violentos, agressivos, né, do lado do Yanukovych, defendendo a aproximação com a Rússia. E quando o Yanukovych cai e o novo presidente interino assume, uma das primeiras coisas que ele faz é desmantelar esse grupo. E parte desse grupo retorna para suas cidades e uma parte substancial vai de volta para a Crimeia, porque eles eram da Crimeia. Chegando lá, eles são recebidos, muito bem recebidos, porque, obviamente, a população da Crimeia era a favor do que estava acontecendo, né, ou da resistência contra a derrubada do Yanukovych, ou a proximidade com a Europa e com o Ocidente, e eles são incorporados nessas milícias locais que os russos estão formando ali para se defender de uma possível ofensiva ucraniana. Bom, o próximo passo do Putin na Crimeia é um referendo. E no dia 16 de março, o governo organiza um referendo local com as pessoas da Crimeia, com a população da Crimeia, para perguntar para elas se elas querem se juntar à Rússia, se separar da Ucrânia. 86% da população participa do referendo e 96% são a favor da reunificação com a Rússia. Obviamente que tem vários problemas no referendo. Primeiro que você fazer um referendo do ponto de vista do direito internacional, né? Você fazer um referendo e perguntar só para a população que quer se separar se ela quer se separar, não faz sentido. Se você quer fazer um referendo, imagina analogia, ou a gente comparar isso, São Paulo quer se separar do Brasil. Vamos perguntar para quem? Para o Brasil inteiro. O que devemos fazer com essa situação, ou o Rio Grande do Sul. Você não faz um referendo e pergunta só para o Rio Grande do Sul, vocês querem se separar? Aí já está o primeiro problema. O segundo é que houve muita fraude, fraude desde pessoas que não puderam participar, grupos ou os tártaros que não eram a favor, ou os ucranianos, eles foram ameaçados, então não se sentiram confortáveis em votar, e manipulações e fraudes no resultado da eleição. O absurdo já começa de como o referendo, né, ou a pergunta colocada ali foi desenhada, e você tinha duas opções. Ou você era a favor da reunificação com a Rússia, ou você era a favor que se retomasse, que a Crimeia voltasse para uma Constituição de 1992, que permitia que outros referendos fossem feitos e dava autonomia. Mas não existia a opção, por exemplo, continuar parte da Ucrânia. Então, a manipulação do referendo já começava na maneira como a pergunta foi colocada. No dia 18 de março, o Putin, então, reconhece que a Crimeia é parte da Rússia
E aí, dali em diante, do dia 19 até o dia 25, os russos passam a ocupar o resto das outras bases militares que estão dentro da península, e grande parte desses soldados não oferecem resistência, dos soldados ucranianos. Pra vocês terem uma ideia, tinha 18 mil soldados ali e só 6.500 retornam para a Ucrânia. O resto todo, o Putin oferece um plano para eles se tornarem cidadãos russos, com uma carreira militar melhor, e a maioria deles deserta, então. Então, dos 18 mil, 6.500 voltam para a Ucrânia e o resto fica ali, se torna russo, parte da Rússia. Bom, então a anexação ela é formalmente concluída no dia 26 de março. E aí o exército russo começa a devolver parte do equipamento militar ucraniano, obviamente aquilo que já não servia, não prestava mais, para a Ucrânia, mas isso é interrompido quando começa as operações e os problemas no leste da Ucrânia, que isso é uma conversa para uma outra aula, um outro vídeo, e que talvez tenha muito a ver com o que pode estar acontecendo agora, nesse momento, ou nesse ano, né? E aí eles param, então, de devolver, inclusive a Rússia fica com os navios ucranianos que são capturados e incorpora na sua frota.